Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o 26º episódio do nosso podcast SPI, Ser um Profissional de Impacto. E eu, Luciana Gasques. E eu, Mariana do Alive, estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, que não só faz parte da nossa trajetória como profissionais de saúde, mas é uma especialista em marketing específico para profissionais da área de saúde, como médicos, nutricionistas, psicólogos. E que prazer te receber aqui, Lara, uma amiga pessoal e também faz parte da nossa equipe. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. O prazer é todo meu de estar aqui. E para a gente começar hoje, eu acho que nunca se teve tantos desafios para conseguir encontrar esse posicionamento, essa clareza da nossa essência, quem a gente é, os pacientes que a gente gostaria de atrair. Então, eu queria que você começasse como é o marketing digital, como a gente consegue aplicar o marketing para os profissionais de saúde que estão nos assistindo agora. Atualmente, né? Como nós estamos vivendo a era atual desse excesso de tecnologias, excesso de informações. Então, a gente pensar em um posicionamento que retorna à essência, um posicionamento que retorna de forma clara quem você é, que comunica o que e por que você faz. Eu acredito que esse é o pilar, é a base de tudo, né? Isso é o que faz ali o profissional construir no digital hoje. O grande diferencial, a moeda, vamos assim dizer, né? A receita, a fórmula secreta dos dias atuais é esse retorno da autenticidade, da sua própria voz, né? De não tentar ali encontrar mais aquelas fórmulas para viralização ou a ferramenta perfeita, porque, de fato, se não tiver ali a humanização, que é o que a gente tanto defende e acredita no marketing, que ele é autêntico, ele pode ser leve, porque ele, na verdade, ele reflete o seu propósito, ele reflete ali, de forma documentada, né, a sua trajetória. Então, esse posicionamento, ele precisa trazer à memória quando os seus pacientes se lembram, quando o público se E lembra. você se tornar memorável. Você se tornar memorável, né? E conseguir construir hoje, digitalmente, sem dúvidas, é a autenticidade. É você conseguir potencializar a sua individualidade, né, Lu? As suas próprias abordagens, aquilo que você defende, o que você acredita, os seus diferenciais. Muito legal isso, Lara. E uma coisa assim que eu vejo assim como médica, conversando com colegas, é que para muita gente isso ainda é um fardo, né? Desafio. Então, às vezes eu vejo colegas falando, puxa, ou estudantes de medicina, eu formei, eu sou médico, olha o tanto que eu estudei, olha a minha dedicação, agora eu vou ter que ficar me expondo, eu não gosto, ai que saco, não. E a gente já chegou, né, Mari? A gente já falou muito sobre isso, não tem mais como escapar. Né? Foi-se a época em que o médico podia abrir o consultório e ele podia só ser uma autoridade no mundo real e não no mundo digital. Vão aparecer, exatamente. E hoje, completando o que a Lu falou, a rede social ela não é uma questão de vaidade. Métrica. Não é isso. Então, para o profissional de saúde não é mais sobre, é como você vai se comunicar. Então, quando a gente fala sobre marketing para profissionais de saúde, o que é o diferencial do trabalho que você entrega, desse olhar que você tem, Lara? É a sensibilidade, né? O olhar empático que a gente traduz do que esse profissional já vive na vida real, mas a gente documenta de certa forma ali no digital. Eu acho legal a gente falar isso, Lara, que assim, às vezes o digital, as pessoas ficam com essa dúvida, assim, mas tá, eu tenho agenda cheia, para que eu preciso investir em Instagram? Eu tenho. E isso que você falou, a gente, no nosso consultório, em 1 hora, a gente atingiu uma pessoa. Quando a gente vai pro digital, aquele vídeo, aquilo ali, você potencializa, você começa a atingir mais pessoas. E eu vejo que essa nova geração, e quando eu digo essa nova geração, eu me incluo nela, porque a gente tá vivendo uma época em que a gente quer saber quem está por trás da marca. Então, eu dou esse exemplo de que quando eu preciso encaminhar um paciente para fazer uma cirurgia em São Paulo, e alguém me manda o nome de um médico, na hora eu vou lá procurar quem é esse médico. Porque é a pessoa que vai acolher o meu paciente. Então eu quero saber se, além de bom tecnicamente, porque o currículo dele eu já tive acesso no momento em que me indicaram, ó, esse é o professor da USP, legal.
Mas para mim isso não basta. Eu quero uma pessoa que acolha o paciente com empatia como eu faço. Aí eu vou lá na rede social ver quem é Quais a são os pessoa. valores dessa pessoa? Quais são os princípios? Talvez qual a abordagem, qual o diferencial? Será que a experiência, que nos outros episódios a gente também já ouviu falar muito sobre essa jornada do paciente, será que essa indicação, será que esse paciente ele vai encontrar mesmo uma jornada de cuidado? Porque aí a gente caminha também para um outro lado reverso, né, Lu? De muitos profissionais que se posicionaram, mas que fora do digital não tem aquela bagagem. Isso. Então, eu acho muito importante a gente até lembrar da frase, né, de Philip Kotler, que é um dos fundadores, né, um dos pais do marketing, que as pessoas não compram produtos, elas compram significados. Então, a gente, mais do que nunca, tá nessa busca da humanização. Pelos excessos, a gente tem muita informação, a gente consegue aqui pesquisar sintomas, né? Então, qual é o grande diferencial? É o acompanhamento humano. E a gente É vive hoje, perfeito, a gente vive hoje um momento que o paciente, ele tá muito digital. Ele já chega, muitas vezes, dizendo o que ele tem, o que ele vai usar, o que ele quer. A gente estava até brincando agora. Hoje, eu não entendo de cabelo, mas eu fui lá em São Paulo, num lugar que vende produtos coreanos, e eu comprei 2 máscaras achando que eu estava abafando. E aí a Lu falou, não, mas essa máscara não é pro seu cabelo. Então o paciente, ele já chega com essa informação. Mas eu fui lá na rede social e compartilhei aquela máscara com outras pessoas. Então hoje as coisas são muito... O paciente, ele tem a informação. muito acesso. Mas como é importante eu ter o acompanhamento do profissional para dizer isso não é para você. Então hoje, como você enxerga essa questão da produção de conteúdo para os profissionais de saúde? Eu enxergo a ferramenta, né? Assim como a Lu falou. É inegável, não tem como a gente... Claro que você pode optar não estar na rede social, mas até existem estratégias. Por exemplo, se eu não quero aparecer, eu tenho como documentar minha jornada. Até o grande exemplo do Bruno Ralph, né? Que ele compartilha ali frases, ele documentou, ele criou um legado. Na verdade, não é que ele não está. Ele não Ele tá está. através de vídeos. Ele está. Mas ele tá através do que ele pensa, através dos valores dele. Ele transmite isso nas frases. Ele está, né? Exatamente. E ele conseguiu criar um posicionamento muito forte, muito claro ali, muito técnico do que ele acredita. Então, é olhar e enxergar as redes sociais como uma ferramenta de trabalho. Eu posso potencializar, né? Porque eu digo mais. Eu digo que hoje, se você não está, você não existe. Aconteceu já de eu querer encaminhar um paciente para um colega médico e eu não consegui encontrar o colega. Não consegui encontrar. O telefone do Google não estava correto, ele não tinha rede social. Eu usei todas as ferramentas que eu tinha para tentar encontrá-lo. Eu não encontrei. O que eu fiz? Eu procurei outro médico com a mesma especialidade. Então, se você não tá, você não existe. Não. Hoje, não. Dependendo da área, eu sou médico legista, trabalho no IML. Concursado, servidor público, ok. Mas se você correu, o seu modelo de negócio é na carreira privada, Construir a sua marca. isso aí você tem que estar. Não tem escolha. E é isso que a gente quer aqui que os médicos entendam, que o nome deles é uma marca. Exatamente. Então, a gente até com a doutora Sulege, não tem. A gente pode ter vários CPFs, seu nome é só um. Vários CNPJs, né? CPF é só um. O seu nome é isso. E quando a gente fala do médico, do marketing específico para profissionais da área de saúde, Lara, o que eu vejo é que é algo mais sensível, né? Então, assim, não é como vender um produto físico. Então, o profissional como você, e eu vou falar agora como cliente, é quando você consegue extrair do profissional Olhar. com quem ele quer falar, quem ele é. Por isso que eu falo muito sobre primeiro eu preciso me conhecer, ter essa clareza. Então, não é eu seguir uma forma que deu certo, eu seguir um posicionamento. Posicionamento você Exatamente. constrói baseado na sua essência. Ele pode ser intencional, mas é quem você é. Então, como que você entende que esse marketing é mais, de fato, é mais sensível? E aí, eu completando, ontem você deu um exemplo de 4 mudanças que o marketing passou, falando para chegar esse momento, e como que você poderia explicar para quem está ouvindo? E até a Sulege, ela deu um exemplo muito claro disso, né? O olhar de quem se formou há um tempo atrás e ela viveu na prática
Assista o episódio completo da Silege, porque ela viveu na prática essa trajetória, mas o olhar do marketing, ele era muito mais apelativo, era um marketing que gritava mais. Então, hoje, não ganha pelo grito, porque, na verdade, a gente já tem muitas Olha que opções. importante isso. Mas a gente ganha pela confiança, pela conexão, pela autenticidade. Eu não consigo enxergar um caminho sustentável na área da saúde, nos profissionais da área da saúde, criando uma marca que tem ali um poder Comunique seu valor. transformador, né? Que a gente fala sobre saúde, a gente fala sobre. Essa é a minha frase, né? Eu sempre repito: a gente não cria para a rede social, a gente cria para as pessoas. As redes sociais são pessoas se relacionando de alguma forma. Então, até já puxando um gancho na fala da Lu sobre não encontrar esse profissional. O posicionamento, ele precisa vir do seu autoconhecimento. Você cria uma estrutura, uma base, mas os seus canais, eles têm que ser muito facilitados. Então, por exemplo, pelo menos estrutura teu Google, né? Não tô ali ativamente criando conteúdo diariamente no Instagram, mas se essa pessoa te encontrar no Instagram, tem pelo menos um link na bio, como que eu agendo uma consulta? Perfeito. Então, pelo menos, se permitir olhar para essa jornada de Facilita o construção, caminho, né? facilitar diante da era que nós estamos agora, de tanto propósito e conexão humana, em que é dado isso, né? 80% do nosso público, 80% das pessoas, elas pesquisam. Isso. Pesquisam, seja Instagram, ou seja no Google, ou TikTok, enfim, mas atualmente a maior fonte de procura é a internet, é o digital. E nessa nova era realmente da saúde, que os pacientes hoje, a gente tem muitas possibilidades e eles querem saber quem é o médico além do conteúdo técnico, além de quem ele é. Eu quero ir num médico que, né, que eu sei, Gera confiança. mas é isso. Então, por isso que a gente fala muito sobre conteúdos que comunicam os seus valores. A gente tem muito essa identificação. Eu acho que é natural a gente se identificar com pessoas que são ali parecidas. Então, a redes, para mim, o conteúdo, ele é a ponte entre o seu conhecimento técnico e o paciente que você quer atrair. Exato. Quando você constrói, quando a gente vai falar de uma ponte, ela tem estrutura, né? Ela levou um tempo para ser construída, ela não foi simplesmente colocada. Então, eu acho que é também pensar dessa maneira que falta consistência para as pessoas, muitas vezes, olharem a rede social como uma ferramenta poderosa e não eu vim aqui postar um stories, depois daqui 30 dias eu volto. Eu não tenho consistência, né? Então, eu vou... Construção, né? eu que vou dar- construir o seu posicionamento e pensar no marketing como o seu ecossistema. A gente sempre fala muito sobre esse universo da tua marca, porque a experiência do paciente, ela começa desde o atendimento, ali no WhatsApp, tudo comunica. Tudo E é o marketing está em tudo isso. É. Então, não só ali no post, na estética que eu posso criar, ou no vídeo, no roteiro, que a agência, né, a gente já parte até para essa parte de não delegar 100%, se você não tiver o mínimo de autoconhecimento do que você quer comunicar, como você quer comunicar, não faz sentido delegar isso nas mãos de alguém para falar por você, até porque não tem como isso ser sustentável. Então, a gente defende muito realmente esse marketing que é humanizado, que é mais leve, que é mais sensível, que coloca o ser humano ali no centro. Eu não quero agradar um algoritmo. Até porque as métricas, elas são importantes. Os E elas números, mudam os muito dados, rápido. mas elas mudam muito rápido. Não dá pra gente ser refém É isso. das E plataformas. eu gosto muito disso que você falou, Lara, de que isso não é delegável, né? Porque acontece muito, também como você falou, de não ter coerência com o que a pessoa é. Porque se você delegar totalmente, não que eu vou ter que aprender a mexer no Canva, não que eu vá ter que aprender a arrumar a estética, editar vídeo, mas eu preciso estar presente, aquilo precisa ter a minha essência. Porque senão ele não vai comunicar. Se a pessoa chegar no consultório e não encontrar a mesma médica que eles veem na rede social, não só a médica que eles veem na rede social, porque as pessoas não querem ver só a médica, as pessoas querem ver a pessoa por trás da médica. E aí eles chegarem no consultório e encontrarem outra pessoa, aquilo não vai ser sustentável a longo prazo, né? E Lara, a primeira, eu acho que quando a pessoa pensa em marketing para profissionais de saúde, ela pensa, tá bom, eu decidi, eu vou ocupar o meu espaço, eu vou construir meu posicionamento, eu vou ter a coragem de produzir conteúdo, eu vou lidar com as minhas crenças, o medo do julgamento, já entendi tudo isso. Mas a primeira linha de raciocínio que eu vejo, as pessoas falam assim, vou contratar uma agência, essa pessoa vai produzir o meu conteúdo, eu vou dizer para ela qual é a abordagem, eu vou dizer para ela o que eu quero e tá tudo resolvido.
Mas exatamente esse é o maior erro. E eu até acho que nem é a culpa só das agências, tá? Porque acho que talvez elas entregam o que é o papel delas, Vão entregar entregar algo um mais excelente genérico. trabalho, sim. Então, o que você diria para quem, assim, eu tô agora, decidi, eu preciso propagar a minha voz, é uma ferramenta de prospecção de pacientes, é uma maneira de eu comunicar o que eu gostaria, por onde começar e como, Lara, eu vencer esses profissionais de saúde, vencer esse medo, principalmente do posicionamento. Eu acho muito importante. Adoramos polêmicas, tá? Adoramos polêmicas. Nada contra as agências. Partindo já nesse ponto de como começar, é entendendo o seu momento atual. Porque é totalmente diferente eu construir criação de conteúdo para alguém que está se formando agora ou para quem já tem 20 anos de formado. Então, entender o seu ponto de partida é muito importante para também não se comparar. E o seu objetivo, né? Quais são os objetivos? Porque muitas vezes a gente já olha para quem está criando conteúdo há 10 anos, ou para quem sempre tem ali, né? Os pontos fortes e os pontos a serem melhorados, independente da estação que você esteja. Mas, nesse sentido de delegar, é partir do seu autoconhecimento, né? Partir do ponto que você já tem uma estrutura base, ainda que você acabou de se formar. Quais Tá. são os seus assuntos? Quais são porque talvez O teu eu ainda nicho, não digamos. tenho, o nicho ele te encontra. Tá. Porque algum assunto você prefere falar, alguma abordagem você tem. Ainda que você acabou de se formar, você tem alguma preferência, você tem algum tom de voz que a gente tenta entender ali com a essência do profissional, qual o tom de voz desse profissional? Como que ele pode ser percebido? E isso, claro, né, já puxa o meu lado aqui, que eu sou formada em nutrição, então eu tenho muito do olhar da saúde, porque a gente precisa, de fato, ter uma escuta mais sensível ali. Então, quando a pessoa ela vem para contratar, não são só estratégias de marketing, a gente precisa pensar que aqui é mais sensível. A gente não está vendendo blusinhas, a gente não está vendendo produtos. Então, independente de ser um posicionamento digital ou independente do canal que você utilize, é muito importante você ter clareza da forma que você quer ser percebido, lembrado, a longo prazo, entender a fase do plantio, né? Que a gente fala que é tão difícil criar essa constância ali, que é uma construção. E isso você vai se encontrando na caminhada, não Mas só adianta. executando, né? Não tem isso. não tem como você conseguir gravar um vídeo e não travar, ou conseguir, amanhã eu vou postar 10 stories, se eu não faço isso. É uma construção. Então, tem que se tornar Pra gente natural. chegar, que nem já a Luciana, ela grava no carro como se ela estivesse falando. E é natural, é verdade. A gente já entra no É a conteúdo prática, sabendo que vai ter um vídeo. Então, e eu acho que a repetição, ela vai criando o que a gente chama de tem o nome de rituais. Então, pra mim, eu entrar na rede social de quem eu gosto, porque hoje eu escolho quem eu quero entrar. Eu escolho, eu quero ver o da Lu, eu quero ver o da Paula. E não Pires, dá que é para uma acompanhar todo mundo, na verdade, né? A gente não escolhe. conseguiria. Então, esses pontos de conexão são tão importantes por isso, Mari. Eu me Rituais, identifico. né? Será que a Lu já correu hoje cedo? Será que não aconteceu alguma coisa? Ah, ela viajou esse final de semana. Então, são pontos de conexão, claro, que estão ali alinhados ao universo da marca dela. Perfeito. Talvez ali você não precisa postar naquele momento que, enfim, ela prefere preservar ali a família. Tem médico que prefere não mostrar momentos de lazer. Então, entender também que pode ser individualizado isso. Não existe uma forma, porque a Lu corre todo dia de manhã, então eu vou copiar a forma dela criar. Perfeito. Então não é uma receita de bolo, e é isso que de fato diferencia Tá, não os semelhantes, né? A gente atrai os semelhantes. E uma coisa, Lara, que eu acho assim que você me ajudou muito a trazer uma leveza para essa ferramenta, porque eu particularmente eu vejo o Instagram como uma ferramenta de trabalho. Então, no meu Instagram eu tenho pouquíssimos seguidores, até para não contaminar, como você falou, Pessoas que você seguem. Isso, eu sigo poucas pessoas justamente para não contaminar a minha essência. Às vezes a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa legal e a gente quer fazer, mas aquilo não é a minha essência, não tem nada a ver comigo. Então, eu tenho pouquíssimos seguidores. Eu compartilho o conhecimento como se eu estivesse dando uma aula. Eu falo com a facilidade de como se eu estivesse dando uma aula mesmo ali, ou conversando com uma amiga, ou conversando com um paciente. Mas
esse olhar com leveza de que é uma ferramenta de trabalho, faz parte do meu escopo de ferramentas profissionais que eu preciso adquirir, não é 100% delegável, eu delego muitas coisas sim, a parte da estética eu delego para você. Lara, eu queria eu queria falar sobre cabelo, mas eu queria fazer um carrossel. Outra coisa que eu acho importante, Lara, que a gente não falou aqui, é que o marketing é uma das janelas profissionais do médico. Então, eu tenho o meu momento de operacional, que eu sou Luciana dermatologista, mas no momento em que eu estou como Luciana gestora, eu olho para o marketing. E aí eu vou me reunir com você uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Essa frequência, ela é ajustável de acordo com o momento que eu tô, mas ela acontece. Porque eu também não consigo, não posso querer que você capte a minha essência se você não me conhece. Então, eu preciso estar sentada com você. Para um momento que eu tô olhando, às vezes, né, Lu? Isso muda, exatamente. Então, agora, Lara, eu quero falar bastante sobre verão, e a gente tem que estar conversando, né? Eu vi uma coisa legal, mando, Lara, olha, Sim. aconteceu isso lá em Brasília e eu quero falar sobre isso, a gente precisa estar se reunindo. E uma coisa dessas estratégias de reuniões e periodicidade das reuniões é o seguinte, tem dia que eu não tô bem e eu não quero fazer nada naquele dia, mas na minha reunião, eu já deixei um material programado, então eu já tenho algum conteúdo para aquele dia, eu não preciso me preocupar naquele dia, porque isso acontece também. Eu acho que você já poderia colocar aí no seu conteúdo, falar sobre as máscaras coreanas, tá? Das pessoas que compram sem essas orientações. E isso que você me falou foi muito importante em relação do momento que cada um tá. Se eu tô no momento, né, de prospecção, porque chega um momento que a sua produção de conteúdo, quando a Lu falou leve, e ontem na tutoria uma médica disse assim, nossa, você, Lara, passou a produção de conteúdo marketing de uma forma tão simples, é porque quando você conhece muito bem aquele assunto, você consegue explicar. E aí é quando você encontra propagadores da sua marca, que são seus pacientes que propagam. Você tem muito isso, eu acredito que também no consultório, que mesmo que o meu conteúdo não seja sobre nutrição, eu tô ali não, hoje eu produzo muito pouco conteúdo para nutrição, muito pouco. Porque eu acredito que o meu paciente que eu quero atrair, ele vai valorizar ele no meu consultório. E a gente tem os propagadores da nossa marca como profissional. Então, eu queria muito que você falasse sobre esse senso de comunidade, de pertencimento dos pacientes. O quanto é importante, né? Por isso a gente costuma dizer que o nicho, ele nos defende. O nicho, ele nos encontra. Porque eu falo com tanto brilho sobre aquele assunto, eu gosto tanto desse assunto, que eu acabo encontrando semelhantes. Então, quando você vivencia a experiência ali no Instagram, é só um reflexo do que pode ser encontrado no instituto ou na clínica. A experiência que esse paciente vai encontrar no Instagram é só um reflexo. Por isso eu falo que os melhores conteúdos, eles vêm da sua vivência. Eles vêm da sua própria essência. A inteligência artificial, claro, as ferramentas vão nos ajudar e facilitar muito o processo, mas quando a gente consegue criar esse senso de comunidade, ele parte desses ideais. Legal. Eu já tenho tão claro os assuntos que eu vou falar, eu já tenho tão claro ali, a abordagem é muito clara quando entram no perfil da Mariana, embora ela não esteja produzindo conteúdo todos os dias sobre nutrição. Já foi consolidado. Entendi. Então, o momento é importante de cada um. Por isso que tem que identificar o teu momento para que também eu não confunda ou me inspire numa falsa ilusão para a minha realidade. Talvez, por exemplo, até mesmo de ferramentas. Talvez eu não tenho como, nesse momento, ter a melhor ferramenta e por isso eu não produzo. Ou eu vou deixar para começar a criar quando eu tiver aquele microfone, ou um consultório perfeito, ou um consultório ideal, ou uma agenda que eu tenha. Mas eu não tenho pacientes. Como que eu vou falar sobre algum estudo que você estudou ali, algum congresso que você participou, ou algum artigo que você leu, ou alguma dúvida? Eu sempre até falo sobre isso, né? As dúvidas ali a criação de conteúdo. É muito interessante você falar como se estivesse respondendo um paciente. Porque você vai ser didático. Colega médico. Porque você vai conseguir ser didático. Então, a Lu consegue fazer muito isso, né? A comunicação dela, embora gere ali um tom técnico de autoridade que ela possui sobre aqueles assuntos, sobre a sua abordagem. Então, é traduzir isso.
de que forma eu posso falar de marketing com todos os pré-julgamentos e conceitos, já que os médicos, nutricionistas, profissionais vêm na caminhada de olhar e falar, eu não quero pensar em marketing. Então, é tentar encontrar esse brilho de como pode ser feito, porque é importante. E uma, É lidar com o desconforto. e uma coisa interessante, Lara, pra gente falar, é que às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou falar de novo disso. Sim, E repetição. isso, a repetição que vai trazendo essa autoridade, né? Então, você vai se tornar uma autoridade conforme as pessoas verem que aquilo é o seu dia a dia, que aquilo é o que você lida bem, o que você lida melhor, e aí as pessoas vão começar a te procurar, e é É repetição. verdadeiro. Eu sempre falo pra mim mesma, o óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser dito. E eu nunca vou falar daquele assunto da mesma maneira. Ontem eu fiz um vídeo que eu não imaginava que daria tanto retorno assim. Eu me maquiando, falando sobre Monjaro. Eu tinha atendido uma paciente online, onde uma paciente primeira vez, ela veio com a queixa que ela não tinha perdido 10 quilos com Monjaro, apenas 5. E grande parte das pessoas perde muito mais. E eu comecei o vídeo dizendo assim, né, que você está frustrado por você ter perdido 5 quilos com Monjaro, isso não é da medicação, ela te entregou que era parte dela. E quantas pessoas foram e mandaram direct, não foi nem sobre. E dali Uhum. me trouxe agendamentos. Então, não foi um vídeo que Intencionalmente. não foi intencional. Eu decidi que eu queria falar sobre aquele assunto. Estava me maquiando, eu queria otimizar o tempo, né? Ali, aproveitar. Mas aquilo para mim deu tanto retorno porque me rendeu agendamentos, me trouxe pacientes que se conectaram com aquela abordagem. Eu acho que encontrar isso, esse ponto de conexão é fundamental. E essa venda que não parece venda, né? E sobre as mudanças do marketing, aproveitando esse gancho da sua fala, Mari, é isso. Eu, por exemplo, eu não me conecto com um vídeo de uma pessoa maquiada na frente de uma parede, falando, mas agora de uma mulher que tá ali falando enquanto se maquia, porque é a minha realidade. Eu tô me maquiando cedo para ir pro trabalho, eu tô dando comando lá em casa, eu tô organizando o café da manhã, eu tô organizando o que vai. Então, se eu vejo um vídeo desse, eu paro pra assistir o que essa mulher tá se maquiando, e sobre o que ela tá falando, né? Então, cada vez mais, e aí a gente aproveita para conectar na inteligência artificial. O que eu sinto com a inteligência artificial no marketing? Tá ficando tudo muito igual. Porque você dá um comando pro chat GPT fazer uma postagem para você, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, um pouco da essência está sendo perdida com isso. Então, quanto mais essência você conseguir colocar ali, e para você colocar a essência, você precisa colocar seu tempo e sua presença, né? Porque se for só digitar no chat GPT e fazer, tá todo mundo fazendo. Igual, esse genérico. E ontem, trazendo isso do conteúdo, a doutora Alessandra falou assim, olha, eu vou chegar num ponto igual a você, Luciana, de produzir conteúdo maquiando falando do carro. Eu falei, isso não chama produção de conteúdo, chama otimização de tempo. A gente encontrou... É porque eu falei que isso é estratégico, né? É um gancho, por exemplo, ali, enquanto você está dirigindo, mas você está trazendo um assunto que seria técnico, um caso, que é muito importante. Eu quero entender o que aconteceu, como aconteceu. E ali você comunica, de certa forma, a autoridade que você tem sobre o assunto. Então, ali eu consigo aprender algo sobre o Monjaro que você está explicando, mas ao mesmo tempo você está gerando entretenimento, porque ela está mostrando ali um produto de maquiagem. Então, é conseguir se mesclar entre esses formatos. E você se conectar, puxa, é mais uma mulher fazendo o papel dela e fazendo mais do, sabe? Então você. As vulnerabilidades, eu acho tão importante a gente mostrar esse lado humano, que é o que a inteligência artificial. Hoje nós temos vídeos perfeitos, temos ferramentas para tudo. Que sai fotos por trás. Tudo perfeitamente. Até mesmo tem muito vídeo agora que a gente acredita que é real, mas é inteligência artificial. Então, é realmente trazer essa jornada. Quais são os desafios que a Mariana enfrentou, que ela ainda enfrenta? Porque quando até mesmo naquela questão que a gente fala, né, de maquiar, eu posso muito bem postar ali o treino que eu fiz, e às vezes eu tive uma noite super ruim de sono, e aquele dia eu tô vencendo ali, depois do treino eu já vou correr pra clínica. Então, compartilhar essas vulnerabilidades é o que me aproxima do lado humano da Luciana, do lado humano da Mariana. Mas é isso que também bloqueia as pessoas de compartilharem, porque elas acham, ou elas estão cobrando uma perfeição nesse conteúdo, esteticamente ele não tá bonito, Não tá ou perfeito. o medo do julgamento, assim, fica essa pessoa... E assim, eu acho que isso, eu e a Lu, a gente não tá preocupada com isso. A gente tem muita clareza do que, assim, se aquele é meu pior conteúdo... Pode chegar para uma pessoa e muitas vezes eu tô postando aquilo por mim. Sabe aquilo assim, é tão por mim, igual ontem fazendo um aeróbico, cara, era eu e eu mesma ali vencendo.
Então é muito mais quando você, cara, não é sem Se desprender, né? sem pensar nesses julgamentos. Acho que a produção de conteúdo é paralisada pelas pessoas que elas não E olham. até mesmo dos possíveis julgamentos, né? O que vão pensar que eu tô sendo blogueirinha ou que eu tô. Então, eu acredito que a gente já passou muito dessa fase, até mesmo pela importância e a ferramenta, os resultados que a gente pode conseguir com a criação de conteúdo. Isso é muito valioso. Tem até uma frase, né? Eu estou a um passo do meu sucesso com criação de conteúdo, com um conteúdo. Eu estou a um conteúdo do meu sucesso. Então, às vezes, aquele conteúdo que você não queria postar, ele rende ali não só em questão de números, ou enfim, visibilidade, ou financeiramente, mas ele pode ali trazer respostas de dúvidas, de sintomas reais, de uma dor que a pessoa está vivenciando, ou talvez uma queixa que ela encontrou ali com o seu vídeo, um acolhimento. Então, eu acho isso muito importante E uma coisa de que se compartilhar. perfeito, e uma coisa que você também falou, acho que o André também, que é gestor de tráfego, reforçou isso. Por isso que a gente tem que pensar também na produção de conteúdo, o que vai ser eternizado. Então, o Instagram, ele até chamou o Instagram como um terreno alugado. O TikTok é um terreno alugado, mas o YouTube como ele deu o exemplo, é um terreno seu ali. Então, muitas vezes, né, você também pensar nessas diferentes plataformas, de como eu posso produzir conteúdos para isso. Eu, pela primeira vez, estou olhando para o YouTube. E às vezes, num vídeo meu, que era do Reels, eu subo para o YouTube no Shot, ele chega ali pessoas que foram pelo meu link pelo YouTube. Então, era algo que eu nem olhava para o YouTube. E há quanto tempo, por exemplo, o André, que é o gestor, fala de YouTube para mim? Acho que há 2 anos. Então, hoje a gente tem multiplicar os chance de canais, né? Multiplicar as formas de te encontrar. Então, se tem o teu público ali, o que eu sempre falo, alguns médicos sempre perguntam, né? O que você acha de TikTok? Ou a criação em outro, fora do Instagram? A gente tem investido também em blog. Então, é aquilo que faz parte do teu universo de marca. Por exemplo, não faz sentido, talvez, você produzir, se for uma pessoa que produz para canal de YouTube, que são vídeos mais longos, que são Mais vídeos ali mais densos, se essa pessoa quiser migrar e começar a só fazer vídeo curto no TikTok. Então, é entender o formato que você consegue sustentar. Também não dá pra gente estar em todas as plataformas o tempo todo e criando tudo. Mas, por exemplo, a Lu tem os artigos científicos. Por que não a gente transformar e documentar isso no blog do site dela? Parece legal. Então, isso é muito válido, né? Muito valioso. E potencializa ali os seus canais. Talvez essa pessoa entrou pelo YouTube, ela vai... Mas deixa eu ver o Instagram dela. Então, conseguir conectar e entender também onde o seu paciente pode estar, o seu público pode estar. Perfeito. São muitas possibilidades, Lara. Você traz o marketing com muita leveza e é basicamente isso, você facilitar ser encontrado, né? Comunicar, né? Ser ouvido, Mensagens né? de desenvolvimento, né? O que você quer propagar? Exatamente. Então, Lara, a gente infelizmente, assim, voou o tempo, mas eu queria que você deixasse um recado para os médicos que ainda reviram o nariz a hora que fala de marketing, que ainda não deram essa virada de chave. Sim. Eu falo a minha frase. Mas fale. Eu costumo falar que eu não crio para as redes sociais, eu crio para as pessoas. E é isso que sustenta a minha permanência, a minha resiliência. Como boa introspectiva, eu falo que se eu não trabalhasse com marketing, talvez eu nem estaria nas redes sociais. Então é uma grande curiosidade, né? Mas pensar nesse olhar do seu propósito. A sua voz, ela é tão importante, ela pode transformar, impactar uma vida. E potencializar isso através das ferramentas, enxergar a rede social como uma ferramenta que potencializa a sua mensagem e transforma vidas. Então, eu acho que centralizar tudo isso no seu propósito, lembrar do porquê você faz, é o que vai sustentar e te fazer continuar nesse caminho, te fazer talvez abrir o olhar para esse caminho, se você ainda não consegue se enxergar produzindo conteúdo, com certeza existe aí uma jornada muito linda, que pode ser leve, pode ser humana e pode sim transformar muitas vidas através das redes sociais. E para completar, para você poder propagar essa mensagem, primeiro a gente tem que ter clareza de quem a gente é, né? Então, olhe com quem você quer falar, quem você quer comunicar, qual é a sua mensagem, tenha clareza do seu diferencial, comunique isso, e aí o marketing ele vai ser só uma maneira de ter esse crescimento exponencial e propagar. Exato. Obrigada, Lara. Prazer.